Olá, estamos de volta para analisar a parte final do capítulo 2º do livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Nós, no capítulo 2º, nos deparamos com o estudo desenvolvido por Kardec a respeito da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que veio a ser a resposta dada pelos espíritos quando ele lhes endereçou a pergunta: que é Deus? Passaram-se os anos, ele teve a chance de ouvir os espíritos a respeito de todos os assuntos possíveis, mas alertado, desde 1865, ele se dedicou a escrever ou a reescrever, agora sob o ponto de vista espírita, aquilo que se entende ser a origem, né? O princípio, pelo menos, da vida na Terra. É óbvio que ele, com as informações que tinha, não incidiu em erros nos quais incidem aqueles que ainda admitem que apenas a Terra foi criada por Deus e o resto é para mera distração. Apenas o homem é o único ser criado por Deus e dentro de esta ou aquela lógica que retrata apenas e tão somente a nossa pequenez de compreensão. Compreender Deus em sua essência, nós vimos no estudo desse mesmo capítulo, nos é completamente vedado, né? E eu acho que muito da compreensão desta vedação, entre aspas, por favor, vem em decorrência do que é explicado nos itens 31 até o último, 37, desse capítulo capítulo 2º. Ele vai examinar a ideia de ver-se a Deus. É este o rótulo, né? o título daquilo que nós vamos analisar. Pode-se ver Deus. E ele se vale de uma lógica que é a lógica da ciência. Esse ponto me chama muito a atenção, porque essa lógica científica, ainda sendo esboçada no século XIX, ele já a tem. E ele a tem com uma percussiência, porque não foram os espíritos quem lhe deram essas informações. Elas são fruto do seu contato com eles, mas da sua maturação. Uma maturação que, inclusive, o levou a dizer, como nós estudamos lá no capítulo 1º, que não estava dada uma última palavra sobre o espiritismo. Não tem aqui uma última palavra, não. Se coisas precisarem ser alteradas, elas devem sim ser alteradas, incorporadas. Agora, o desafio, e eu insisto tanto nisso que fica até monótono, é que primeiro a gente precisa conhecer. Sem conhecer algo, nós não temos condição de opinar se aquilo funciona ou não funciona. Tem muita gente que fala sobre os assuntos demonstrando um pseudo-conhecimento. E nós sabemos, pela mais absoluta realidade, que quanto mais afirmamos conhecer, menos queremos dar opiniões sobre a questão. Por uma razão óbvia. Nós não temos o domínio de tudo. Então, como é que eu posso me arvorar em ser alguém que vai dar resposta? O Espiritismo tem respostas, sim, para os problemas que o espírito que está reencarnado enfrenta, mas a partir da ótica que ele nos ensina. E para isso eu preciso, então, ter uma leitura que não é a simples passada de olhos. Vamos lembrar lá do Livro dos Médiuns, quando ele
insiste, é uma visita regular, metódica, aprofundada de tudo aquilo que compõe o acervo trazido por Allan Kardec em parceria com as entidades no século XIX e tudo mais que veio na sequência. Então, a gente não pode dizer que tem o domínio sem esse estudo, sem esse estudo. Então, mas a visão de Deus é algo que a mística não cansou de anunciar, não cansou de anunciar. Jesus nos fala a respeito de sentir-se em relação a Deus como se fossem um. E é curioso como Kardec vai usar esse mesmo raciocínio para nos dar, nesses itens finais, o coroamento do que ele fez até agora. A primeira lógica que aparece no seu raciocínio, que é então de natureza científica, é que não ver alguma coisa não significa que ela não exista. E o raciocínio, muitas vezes, é condicionado a esse tipo de constatação. Olha, eu nunca vi numa dissecação de cadáver um espírito, diz lá um médico experiente. Mas isso não significa que o espírito não estivesse animando o corpo. Ele animava o corpo. O corpo cessa a existência, ele não tem necessidade de continuar a reanimar o que já não tem mais a vida orgânica, ao menos em termos de manter o espírito ali vinculado. Porque quando a gente faz a exumação de um cadáver, a depender do número de dias, percebe sim a presença de uma vida orgânica intensa. Choca a visão, mas é uma vida presente. Então, o corpo tem sim toda a sua vida orgânica, tem mais a vitalidade, que é fruto do contato com o espírito. Princípio inteligente vai se unir ao princípio material para que possa ganhar em inteligência e do ponto de vista moral. Né? Essas lições são muito claras. Então, perceba, os nossos olhos físicos, e essa é a primeira ideia que ele vai trabalhar, eles têm um alcance limitado. Limitado. E se nós parássemos hoje, né, a depender de onde estivermos agora, ligando-nos a essa transmissão, pode ser que nós estejamos usando ondas de Wi-Fi no aparelho que nos conecta até a transmissão. Nós as vemos? Não. Ninguém nunca viu uma onda de Wi-Fi. Entretanto, nós nos valemos dela. A gente estabelece lá a conexão entre o nosso aparelho e aquele que traz o sinal de internet, que pode inclusive ser um sinal público, e nós temos acesso. O Bluetooth. O Bluetooth é exatamente um sinal que nos permite, ao conectar um fone no ouvido, ouvir a música que está com ele sintonizada no aparelho, sem uma ligação. Olha, é um outro sinal. Nós não vemos o sinal do Bluetooth, claro que não. Porém, nós percebemos a quantidade, a qualidade do som, o volume do som. O infravermelho, nós não percebemos, exceto a luminosidade dos aparelhos que irradiam. Entretanto, ao entrarmos no campo de radiação, nós sentimos nitidamente os efeitos do infravermelho. Então, percebam, nós usamos todos esses efeitos dia a dia. E por não vermos Deus, não significa que ele não exista. Ele vai um pouco mais além. Começa falando da limitação dos sentidos, mas indo um pouco mais além, ele nos diz que a peste
que não é vista provoca situações muito graves. Nós, os que aqui estamos, superamos num tempo razoavelmente muito próximo a pandemia da Covid-19. Outras pessoas com quem convivemos, das nossas relações familiares, das nossas relações afetivas, das nossas relações pessoais, experimentaram o mesmo processo, mas não sobreviveram. O vírus estava presente, foi depois identificado, estudado, e sobre esse conhecimento, partindo-se das referências, desenvolveu-se em curtíssimo espaço de tempo, em limitação de tempo, curtíssimo tempo, a vacina que evitou que o número de pessoas atingidas por aquele tipo de fenômeno, em termos de desencarnação, fossem maior. Então, é muito evidente que há parâmetros que nós não conseguimos observar, mas cujos efeitos nós já conseguimos entender e até mesmo analisar, né? Os micro-organismos são analisados pela ciência, embora todos sejam invisíveis a olho nu. Na lâmina de um laboratório, sob condições especiais, está lá o estudo. E, consequentemente, o resultado desse estudo, né, fica muito evidente. Em termos de novidade ampla, a ciência da astrofísica analisa muito a questão da chamada matéria escura, que não pode ser vista diretamente, mas que os cientistas em posições de vanguarda dizem, olha, ela sustenta o universo. Nós não a vemos. Não temos essa possibilidade. Entretanto, pelos raciocínios, pelos cálculos, eles deduzem a existência de uma matéria que não é perceptível, não é identificável, mas que teoricamente aparece. Bem, fica claro então que tudo aquilo que pode repousar numa ideia de um Deus como personagem, persona, ela não se sustenta, não se sustenta, né? Nós não podemos, portanto, vê-lo, mas sim percebê-lo, percebê-lo, na exata medida em que são os efeitos das suas leis que são por nós captados, observados. Nós não podemos vê-lo nesse sentido. Tentar ver a Deus com os olhos humanos seria como tentar ouvir, e tem que forçar mesmo a linguagem, né? Ouvir uma cor, cheirar um som. Não bate. A ferramenta que nós estamos tentando nos valer, ela não vale. Então, é muito fácil concluir, como ele conclui, aqui é que ele referenda a Jesus, que nós nos sintonizamos com Deus. A nossa consciência tem uma grande informação a respeito disso. Eu e o Pai somos um. Eu entendo o Pai. Isto é, eu estou ligado ao Pai. A minha evolução, foi o que Jesus nos quis deixar claramente registrado, a minha evolução permite que eu entenda o Pai. E é por isso que eu o apresento para vocês como Pai. Né? Ah, não é o nome A, não é o nome B. Não, não. Pai. Por quê? Por uma questão óbvia. É o Criador de tudo. O Criador de tudo. Né? Então, se os olhos não conseguem perceber, a gente vai ter que parar e pensar, né?
parar e refletir. É isso que esse 31 começa a nos convidar a fazer. Porque a visão de Deus, como ele vai defender agora no 32, é muito mais uma questão de frequência, de sintonia, capacidade da consciência de perceber, e isso, então, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E por que é que o homem não consegue? Olha, porque ainda não aprendeu a desenvolvê-las, não aprendeu a trabalhá-las. Então, não é um par de olhos extras que não vai fazer ver a Deus. Não é isso. Não é isso. É uma questão mesmo de conscientização. E por que eu vou insistir nesse ponto? Porque no 32, ele disse assim, ó, muita gente imagina que morrer é abrir as portas para o universo instantaneamente. E não é o que a gente observa em reunião mediúnica, em que nós dialogamos com pessoas que já estão sem a roupa de mergulho, né? Essa que a gente está revestido agora, o corpo, mas não consegue. E por que não consegue perceber a própria realidade espiritual, Nazil? Olha, porque está repleta de apegos, repleta de orgulho, repleta de desejos que são puramente materiais. Puramente materiais. E os desejos ditos materiais são aqueles dessa baixa vibração em que o nosso espírito está agora envolvido. Né? Nós temos uma baixíssima vibração para poder manter coesas todas essas forças que nos permitem a experiência reencarnatória. Então, o sujeito vai enxergar uma realidade sutil sendo apegado? Não, não vai enxergar. Ele vai continuar ligado àquilo que era a sua forma, a sua vinculação mais forte. Ele não vai abrir horizontes automaticamente, né? Nós precisamos, para começar esse processo de perceber a própria realidade espiritual, trabalhar a nossa própria evolução, a nossa própria consciência. Ela precisa crescer. Ela precisa crescer. Numa expressão muito bonita ontem, eu fui fazer uma exposição a respeito do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que Santo Agostinho fala de mundo de expiações e provas, né? E a ideia que ele passa no texto é uma ideia assim, muito interessante, né? Porque nós precisamos nos livrar dos pesos que temos para ascender. Nós temos que nos livrar, né? O nosso comportamento acaba por impregnar o nosso perispírito e nós não temos condições de nos alçarmos a voos do ponto de vista espiritual. Nós ficamos presos. Essa baixa vibração, que então faz com que o espírito seja deslocado para um mundo de expiações e provas, onde outros espíritos têm a sua jornada ali mesmo desenvolvida, sem que a tenham começado ali, né? O início da jornada se dá em mundos primitivos e não em mundos de expiações e provas. O fato é que a gente está deslocado para um mundo assim, ou se manterá num mundo assim, porque a capacidade pessoal de se distanciar das coisas que esse mundo apresenta não existe. É limitada. Mas é limitada por uma lei natural? Não, é limitada pela nossa condição. Nós temos potencialmente a capacidade de chegar até onde quisermos. Aquela expressão do Evangelho de João,
atribuída a Jesus, sois deuses, que é abordada em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá justamente essa característica do potencial. Nós temos o potencial de avançarmos ilimitadamente. O problema é que não conseguimos. Não conseguimos. E aí, por ausência de compreensão, por simplificação, por limitação, acabou se dizendo que ver a Deus é um prêmio. Um prêmio porque há por bom comportamento. É uma ideia equivocada. Equivocada. Nós conseguimos avançar na exata medida em que formos melhores. Então, quanto menos egoísta eu for, mais energias eu terei. Quanto menos orgulhoso eu for, mais energias eu terei. E isto deve, consequentemente, me impedir de repetir práticas que eu insisto em manter e que me deixam vinculado ao mundo de expiações e provas. Na escala espírita de Allan Kardec, primitivo, expiações e provas, mundos felizes, mundos celestes. O espírito tem esta percepção clara a respeito de Deus quando atinge a condição de espírito habilitado a viver no mundo celeste. Mas aí as suas energias são completamente diferentes das energias que temos aqui. Numa linguagem assim muito direta, é como se a gente conseguisse eliminar uma lente embaçada para perceber as coisas de forma melhor. O que é esse embaçamento? A imperfeição moral. Enquanto nós não formos moralmente elevados, nós não vamos conseguir perceber a Deus. Porque Deus, nessa comparação pura e simples aí, é a luz que a lente embaçada não permite divisar. Circula há muito tempo aquela historinha da pessoa que criticava a roupa suja que o vizinho punha no varal, né? E criticava ferozmente. Nossa, o vizinho estende roupa suja, ele nem perde tempo de lavar direito. Até que alguém passou um pano na sua janela. E ele percebeu que o problema não estava na roupa lavada pelo outro, mas na janela que não era limpa da parte dele. Então, nós só vamos poder ter uma concepção sobre Deus na medida em que o nosso espírito estiver livre de impureza. Enquanto a impureza estiver nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, é uma coisa muito clara, né? Então, não é chegar num lugar específico, não é fazer uma viagem, né? Não, é ser evoluído o suficiente para que a gente sinta, né? Sinta a harmonia das leis universais. E aí nós percebemos que a inteligência suprema é a responsável por causa disso. Os espíritos nos deram uma resposta objetiva, né? Para facilitar a nossa compreensão, Kardec apresenta uma metáfora que é muito interessante, né? Eu gosto quando ele pega essas construções, essas metáforas mesmo, para poder nos ajudar a observar melhor. Olha, pensa. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale envolvido por densa bruma não vê o sol. Isso é verdade. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se ela consegue subir a montanha, na medida em que ela for subindo, o nevoeiro vai se tornando mais fraco e a luz mais viva. Agora, ainda ela não vai conseguir ver o sol. Apenas o nevoeiro ficou menos denso. Só quando ela superar as camadas das nuvens,
chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. Ponto. O mesmo se dá em relação à alma. É a mesma coisa. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui, o mais normal, e não fomos evoluídos, né? O mais normal é nós tomarmos Deus por aquilo que nós conseguimos compreender. Então, criou-se um reino, nesse reino ele é alguém de muita idade, porque não há muito sentido de ter um Deus novo, o criador de tudo. Então, é de muita idade, fica lá no seu trono, aguardando bajuladores, pessoas que querem mostrar serviço, etc, 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 etc. A gente não precisa nem perder tempo com esse tipo de digressão, né, de raciocínio, porque é óbvio. Agora, isso é fruto da nossa incapacidade de compreender. Não é fruto de algo que nos foi ensinado assim. Não é algo que foi ensinado assim. Né? Se a gente volta a Jesus, vê, olha, Deus estava no templo. Não, não, Deus está em todo lugar. Para a mulher do poço de Sicar, que estava revoltada, como revoltados eram os samaritanos, ele disse, olha, não perca seu tempo pensando num templo. Deus precisa ser adorado em espírito e verdade. Não há necessidade de um templo. Imagina, uma ideia dessa, até nos nossos dias, causa revolta. Às vezes eu caio na bobagem de dizer que a pessoa não precisa ir na casa espírita. E às vezes falo isso dentro de uma casa espírita. E o dirigente, quando tem a chance, me cutuca depois que eu saio na hora da despedida. Pô, já está tão difícil trazer as pessoas, você ainda diz que não precisa vir aqui. Não, não é isso. Presta atenção que eu não quis dizer isso. É que nós temos que ser melhores, não é nesse sentido de fazer o bem só dentro da casa espírita, quando fazemos. Porque eu conheço de casa que as pessoas brigaram, se afastaram, não tem mais participação, não tem mais envolvimento, não tem nenhum tipo de paz, uma guerra louca, o sujeito quer ocupar uma função de direção, se não consegue, abandona tudo, se ocupa, não quer ouvir ninguém. É uma bobagem. Uma bobagem. Agora a gente vai tentar fazer essas leituras das nossas bobagens, falando da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Não dá, não dá. Ele trabalha aqui dentro desse tópico de número 33, justamente essa questão, né, para nos mostrar que se o nosso espírito tem egoísmo, tem raiva, tem orgulho. O nosso perispírito, que é o veículo que permite a cada mundo, ou em cada mundo, a manifestação espiritual, o nosso perispírito vai estar repleto desse tipo de coisa. É tão poluído como a nossa mente. Poluído e denso. Agora, na medida em que ele é poluído e denso, como é que eu vou enxergar coisa sutil? É muito claro o raciocínio, é muito claro, né? Como é que a pessoa viveu? Nasceu, era extremamente apegada. Olha, ela contava o que tinha, fazia conta de centavos, para repartir alguma coisa era um sacrifício, não tinha jeito de ajudar a ninguém, porque entendia que havia ele feito tanta coisa, como é que vai ajudar os outros que não fizeram nada? Que foi tão difícil para ele obter aquilo tudo, com muita renúncia, então não tem que dar nada para ninguém, não vai repartir para ninguém. Desencarnou? Não, morreu. Né? Porque desencarnar, por esse raciocínio, a gente já percebe que não. A pessoa não estava livre dos reflexos da carne, ela morreu. Ela não, né? O seu corpo. E ela? Bom, ela vai ser alguém que está tão perispiritualmente pesado que não vai para lugar nenhum. Até porque o tesouro está ali. É ali que está a atenção. E vai experimentar um desequilíbrio fenomenal. Porque tudo aquilo que era acessível não será.
as ordens, as broncas, não vai ter mais controle. E vai experimentar as dores, as limitações que a gente vê lá na segunda parte do Céu e Inferno, quando Kardec fala de espíritos que ficam exatamente nessa condição inferior. Não é porque haja nada de extraordinário, o espírito está assim. Ele tem esse tipo de comportamento. Então não dá para morrer e passar limpo, dizer, nossa, agora abriu uma estrada celeste. Subir a montanha, essa linguagem figurada que ele traz, é uma questão de ser melhor espiritualmente. Não é um esforço físico, não é um esforço físico. Cada vício que a gente consegue vencer nos torna melhores. Nos torna melhores. E quanto mais nos sentirmos melhores, menos ilusões materiais vamos ter. Vamos ter. Nós vamos passar a valorizar outras coisas. Agora, para chegar ao cume, essa compreensão de que tudo aquilo ali, nós precisamos ter exatamente uma diferença que não é fácil. Quem quiser avançar mantendo esse grilhão, não conseguirá avançar. É necessário vencer tudo isso. Jesus diz: quando você descobre um tesouro e sabe que ele está no lugar, você, para que outro não tome conta dele, vende tudo que tem e compra esse tesouro. A linguagem não podia ser mais direta. Na medida em que nós sabemos que somos espíritos, a nossa ocupação e preocupação tem que ser com as coisas de natureza espiritual. Estamos reencarnados, então vamos viver a reencarnação, mas vivê-la de uma maneira a não gerar apegos maiores dos que nós já temos. Maiores do que nós já temos. Nós temos que trabalhar, né? A reforma íntima nada mais é do que uma faxina interna. Olha, eu vou cuidar porque eu preciso ser melhor. Eu preciso vencer isto que me impede de enxergar, sentir o que é benéfico. Eu fico retido naquilo que não é. Naquilo que não é. Então, enquanto eu não fizer isto, eu não vou ter condição de compreender as coisas, né? Eu preciso perceber a inteligência suprema, a causa primária. Eu e o Pai somos um. A compreensão já é plena num espírito como Jesus. Então, ele tem condições de dizer, olha, eu sei da sua vontade. É dizer, consigo me sintonizar de tal forma que sei qual é a sua vontade. E a sua vontade é que eu faça em favor do outro o que estiver a meu alcance. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Tá? Agora, para isso, a gente precisa, então, estar com a vontade, a disposição modificada. Modificada. Né? No item 34, Kardec insiste muito nessa questão quando diz que essa percepção de Deus, ela exige de nós uma conduta diferente. Se nós formos melhores, mais éticos, mais amorosos, nós vamos perceber a presença divina onde estivermos. Onde estivermos. Então é por isso que eu não preciso estar no templo. Eu não preciso estar. O templo favorece? Ótimo, se favorece, excelente. Mas será que favorece? A casa espírita favorece, mas será que favorece?
O sujeito mais preocupado em aparecer do que em servir. Será que percebeu? Eu tenho a impressão que não percebeu nada. Está agindo da mesma maneira como nós insistimos em agir há milhares de anos. A mesma prática, a mesma prática. Então, a nossa busca de natureza espiritual, ela é essa busca de vencer, de vencer. Nós temos que romper para poder claramente ter uma percepção a respeito de Deus. Percepção, né? É essa ascensão que a metáfora do item antecedente trouxe e que agora a gente vai vendo aprofundar. Vai percebendo que a compreensão a respeito da divindade muda completamente. Então, eu não vou querer trocar favor com a inteligência suprema, com a causa primária. Posso me dirigir a ela pedindo o que quiser, mas entendendo que a jornada é minha e que a revogação das leis, o que para Deus é completamente admissível, para os casos particulares fica meio complicado admitir, né? Porque pressuporia algo que não condiz muito com tudo isso que a gente vem estudando, com tudo isso que a gente vem refletindo. Ele nos mostra Deus de uma forma muito mais lúcida, muito mais racional do que a visão religiosa que nós fomos desenvolvendo sobre as divindades, colocando as divindades em personalidades, né? O imperador era Deus, tal era Deus, Deus, fomos colocando por aí. E antes disso, ainda não estavam nem pessoas ali. Nós fomos colocando animais, fenômenos naturais. Esse é um passo muito lento do espírito que precisa fazer uma jornada ascensional para ter a percepção de tudo isso. E que é uma percepção completamente travada a partir desse tipo de limitação. Você só vê aquilo, só pensa naquilo. Então, eu vou chegar no céu, vou até Deus, vou poder explicar para ele onde foi que eu errei, ele vai entender. Meu amigo, tira esse tipo de conhecimento que não é conhecimento da vista. Cresça. Nós já temos informações no sentido de mudar essa questão, né? Nós temos que tirar de nós essa ideia falsa. É por isso que ele insiste tanto, não apenas em nos falar sobre a necessidade da evolução, do crescimento, né? Como também o de reforçar esse processo. Olha no 35, como ele usa uma outra imagem para a gente poder raciocinar, né? Ele fala do alambique, o filtro de impurezas. Ele usa uma imagem de alambique, que a gente pode comparar em um processo de filtragem, uma destilação, em que cada reencarnação funciona assim como uma espécie de um filtro. Nós começamos brutos, o que é o espírito no início da sua trajetória, simples e ignorante. E que tem como desafio avançar, ganhar em moralidade e em conhecimento. E não deixar que certos vícios adquiridos ao longo das suas jornadas nos impeçam de sair delas. Então, quando eu sou egoísta, quando eu sou
impaciente, eu jamais vou chegar a uma condição evolutiva que preciso chegar. A gente não se torna espírito puro da noite para o dia. É um longo processo de repetição. O que eles nos explicam é que no mundo primitivo, no mundo de expiações e provas, nos mundos felizes, você tem a reencarnação de formas diferentes, mas ainda precisa delas para demonstrar que efetivamente põe em prática os seus propósitos superiores. E faz isso, muitas vezes, tendo que estar ao lado de pessoas que efetivamente te prejudicaram ou que muito te ajudaram. Ao lado das últimas, a trajetória fica mais fácil, mas ao lado das primeiras, a trajetória não tende a ser fácil. E a gente precisa dessas múltiplas roubagens. É a destilação. É esse processo que vai nos fazer ser melhores a partir de uma construção, né? Então, morrer não torna ninguém nem gênio, nem santo. Nem gênio, nem santo, né? Nós vamos precisar e trabalhar o muito que precisamos para poder chegar até essa exata compreensão. E ela não se dá no mundo de expiações e provas. Ela vai se dar nos mundos celestes. Vai diminuindo a nossa vinculação a essas coisas transitórias, mas ela não desaparece. Tanto que na equação que Kardec apresenta lá no Evangelho, no capítulo 3º, quando ele fala dos mundos, ele diz, no primitivo, apenas a ignorância predomina. Falta. É um mundo em que o sujeito vive da necessidade do elementar. Só isso. Ele não tem condições de avançar. O estado do espírito não dá condições de avançar. Aí ele ingressa no mundo de expiações e provas, onde ainda a ignorância a respeito da prática do bem é a regra, é o que predomina. Mas não há coisas boas, Nazil? Nossa, se azar. Mas elas não são capazes de suplantar aquela faixa que é a faixa da prática do mal em decorrência da ignorância das leis divinas, né? Até porque há uma grande deturpação a respeito delas. Então, o Deus pertence à minha comunidade, pertence à minha casa, pertence, mas do vizinho não. Do vizinho não é a mesma coisa. Eu, pela prática que tenho, vou ser conduzido a lugares ótimos, mas o meu irmão que não vem aqui, infelizmente, vai ficar no caminho, está condenado ao inferno, né? Veja como é complicado isso. Ele resolve abordar a questão de se Deus fala conosco, né? Fala conosco. Olha, algumas vezes aparece essa imagem. Há mesmo em trechos do Evangelho, quando fala que Jesus foi batizado por João, e depois, quando fala a respeito da ida ao Monte Tabor, na companhia de Pedro, Tiago e João, que da nuvem surgiu uma voz e que foi ouvida por aqueles que estavam próximos, né? Dá para a gente entender isso como um fenômeno de voz direta, bem, com o conhecimento que a gente já dispõe, e se as condições materiais permitirem, é bem possível. Mas teria sido a voz de Deus que nos deu aquele tipo de orientação? Eu acho que aí a gente efetivamente dá uma viajada. Dá efetivamente uma viajada. Porque se nós estamos falando
de questões ligadas à evolução espiritual, trocar isso por algo físico é meio contrassenso. Ah, mas então lá está dito errado? Está dito com a capacidade de compreensão daquelas pessoas. E isso não foi escrito no momento. Não foi escrito no momento. Quantas vezes a gente já trabalhou aqui essa ideia de que os textos são escritos 30, 40, 70 anos depois, e não são escritos no propósito das primeiras anotações com frases como registra Paulo, quando diz que recebeu as frases que Gamaliel tinha e que lhe foram dadas por Simão Pedro. Não era uma narrativa como nós vemos nos textos dos evangelhos, que tem propósito teológico muito claro. Cada um deles tem propósito e um público. Então, por isso as narrativas aparecem. E é por isso que eles não falam a mesma coisa, contando a mesma coisa. Né? Você olha e vê, ele fez a pregação pública por 1 ou por 3 anos. A diferença está nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Foram 3 ou foi 1? Por que essa diferença? Não estão narrando a mesma coisa? Não, eles estão escrevendo para alguém. Escrevendo para alguém com um propósito. Esse propósito é o propósito de convencer aquelas pessoas. Em que tempo que eles estão fazendo isso? Num tempo já muito distante. Muito distante. Isso é tão verdadeiro que Paulo, que não esteve com Jesus, exceto naquele episódio de Damasco, onde ele tem uma vidência acerca de alguém que lhe diz: por que você está atrás de mim? Por que você me persegue? E isso o impacta de tal forma que ele fica com a vista obscurecida, vai depender de passes, de amparo espiritual para retomar, e aí retomar uma jornada completamente diferente. Completamente diferente. Paulo desenvolve raciocínios sem nem se preocupar com essas histórias que vão aparecer. Por quê? Porque essas histórias não existiam. Elas são narradas. Então, quando a gente para diante dessa hipótese do comando, etc., fica bem evidente que elas são parte de uma narrativa que tenta mostrar, olha, ali o dedo de Deus, a voz de Deus referendou aquilo tudo. É o propósito que cada um vai tentar seguir no que entende adequado. O próprio Jesus, e aqui é uma felicidade deles terem feito esse registro, os alerta de que não tem muito mais a ser ensinado, explicado, embora houvesse muito a ser feito. Por quê? Porque faltam condições, falta capacidade evolutiva para conceber, para compreender, perdão. Então, vejam como a coisa é muito articulada, né? Kardec vê isso tão claramente que ele enfrenta a questão das chamadas visões místicas. Místicas, né? Aquelas em que, em estado de êxtase, o espírito diz ter visto a Deus. E isto é objeto de canonização de muita gente. Que foi canonizada a partir dessa ideia. Viu a Deus, ouviu a Deus, trouxe de Deus as recomendações. Essa questão é muito relevante, etc. E Kardec diz, olha, por aí, no estado de êxtase, há, e isso é estudado em um livro dos médiuns, há um completo desprendimento das coisas de natureza reencarnatória. Agora, a alma é tão elevada assim, a ponto de conseguir experimentar aquilo que ela denomina uma visão, uma audição.
né? Ele para e diz: olha, vamos pensar na hipótese de alguém que nunca tenha visto o soberano de um país e se encontra com alguém que lhe parece ser um alto dignatário. Como ela não viu a pessoa do presidente, do rei, aquele ministro que ela encontrou, não vai entender que está falando com Deus. E vai dizer: tive com Deus, eu o vi, ele me orientou, ele me falou. Se a gente usar isso, vai conseguir entender que há espíritos elevados e que vão se mostrar com um corpo perispiritual menos denso do que o corpo de quem está tendo contato com eles, porque muitas vezes esse espírito ainda está ligado à matéria, ele vai achar que teve com alguém que é repleto de esplendor e, como não tem termo de comparação, vai dizer: eu vi a Deus. Agora, ter evolução espiritual e que pode ser demonstrada por alguém que exerce uma tarefa nobre em favor dos outros do ponto de vista espiritual, não é algo que demonstre a presença de Deus. O brilho de que se revestem os perispíritos de espíritos que são orientadores só revela o seu esforço em serem melhores. É isso que revela, né? Mas não é o Criador. Não é o Criador, né? É como a gente olhar para um reflexo do sol e não conseguir identificar nada ali e achar que aquilo é a presença de Deus, né? O espelho que reflete não é o sol, ele reflete uma luz. Então, a ideia, como ele deixa muito claro, de que espíritos reencarnados estiveram com Deus, fica mais clara quando a gente admite que espíritos foram orientados por emissários divinos, por espíritos superiores, que efetivamente se apresentaram, perdão, enrolei aqui, se apresentaram e trouxeram uma mensagem que lhes foi dada no sentido de melhor aproveitar esta ou aquela situação, fazer esta ou aquela coisa. Não era Deus, eram representantes dele. A analogia entre o representante e quem efetivamente é o rei, quem é o presidente, quem é o dirigente, é muito fácil da gente compreender. Né? Você percebe, não é, não era. Os relatos que André Luiz nos traz, justamente de visitas feitas na companhia de espíritos que o instruíam sobre a realidade espiritual, é evidente, chegam em determinados lugares, são vistos como entidades luminosas, altíssimas, como se fossem criaturas, e, na verdade, são obreiros que lutaram e conseguiram melhorar a sua própria condição, mas ainda estão trabalhando aqui na Terra, que é um mundo de expiações e de provas. Tem condições de estar em mundos que são felizes? Acho que sim. E às vezes vão. Lembremos-nos do caso de Alexandre. Olha, eu vou. Ah, mas se você não vai ficar aqui com a gente, olha o que eu pude fazer, eu fiz até agora. Mas vocês também vão ter que crescer por vocês mesmos. Eu não tenho como levar vocês. Eu não vou ficar aqui. Foi egoísta? Eu não acho. Eu já ouvi até essa pergunta de alguém que participava do curso sobre os missionários da luz, né? Nossa, você não acha que ele foi egoísta? Eu não, mesmo, não acho. Tem condição de você seguir, de fazer mais? Você vai seguir. Você deixa de ter os afetos? Não, a gente nunca deixa de ter os afetos. Nunca. Qualquer um de nós que já
pelas circunstâncias, se separou do pai, da mãe, de um irmão, de uma irmã, que voltou para a realidade espiritual, não deixou de ter por eles afeto, não deixou de se recordar deles, de maneira alguma, dos exemplos que nos deram, daquilo que por nós fizeram. Seria completamente assim, equivocado dizer o contrário. A gente se lembra, com afeto, com carinho, com respeito. Agora, as trajetórias são individuais. Então, por mais que o Espírito nos queira ajudar, ou por mais queiramos nós ajudar alguém, a nossa ajuda ou a ajuda que nos chega para no limite da vontade que o Espírito tem de fazer aquilo tudo que nós estamos aprendendo, reforçando, precisamos fazer. Então, para a gente ter a visão de Deus, para ouvir, é necessário crescer para guardar com isso uma sintonia fenomenal. A evolução faz-se ter, então, cada vez mais condições de compreender. É por isso que eles insistem na ideia de que falta-nos o sentido de prescrutar, de inquirir sobre a natureza íntima de Deus. Olha, falta o sentido. Você ainda está numa condição evolutiva em que isso está muito, muito aquém, né? Muito aquém, muito aquém. Ele encerra esse capítulo e a análise a respeito de Deus, particularizando especificamente a ideia corrente, recorrente, de que Deus é nós somos a sua imagem, a sua imagem. É o tal do erro da antropomorfização. Deus, a nossa imagem. Ele questiona, Deus teria a forma humana ou uma forma que pudesse a essa se assimilar? É categórico para dizer, né? Não temos referencial algum. Veja, lá no Livro dos Espíritos, ele avança no questionamento até que os espíritos colocam uma certa barreira. Olha, porque daqui para frente vai ser escorregar. Você vai ficar rodando, 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 e o propósito nosso não é esse. Nós temos outros propósitos. E seria bom que você os entendesse e trabalhasse nesse sentido. Já foi despertado, você traz essa missão com você, ele descreve isso depois em obras póstumas, mas é preciso avançar. E nós não vamos poder tratar daquilo que para nós é incompreensível. Imagina falar de física quântica com uma pessoa que reside numa tribo indígena. O que vai acontecer? Bom, primeiro vai faltar até espaço mental para a pessoa entender daquilo que nós estamos falando, né? Se nós dominarmos a física quântica. Porque se a gente não dominar, também nós chutamos para chuchu. Né? Então, esquece. Falta termo, falta conceito. Todo o processo de aprendizagem pressupõe exatamente isso. É por isso que a gente recomenda tanto estuda. Estuda. Porque aí, quando chegar a informação, você tem como processar. Você tem como trabalhar. Você não tem referencial para falar de Deus. Sabe, a gente vai tentar explicar uma coisa sem ter condição, sem encontrar vocabulário. Né? Ele usa para isso uma outra metáfora. Né? Como é que você vai explicar o brilho do sol ou determinada cor para uma pessoa que nunca viu a luz, reencarnou e é cego? Ela tem, nas suas experiências transatas, essa ideia, né, que vai funcionar de maneira abstrata, mas ela não tem a experiência real, é cego de nascença.
Em relação a Deus, nós somos assim, né? Nós somos extremamente cegos em relação à magnitude divina. Muito cegos. Nós temos, então, não conseguimos fazer isso. É muito primitiva a nossa estrutura para entender aquilo que está à nossa volta. E olha, vamos ser assim bastante pé no chão, né? É importante que a gente pare nessas horas, encontre sempre uma referência para não ficar. Nós temos visto, através de imagens que são apresentadas por lentes potentíssimas, localizadas em observatórios, em sondas, em artefatos criados para permitir um vasculhar daquilo que nos cerca, nós temos visto cada vez com mais nitidez imagens a respeito do que achávamos ser um ponto luminoso e que se revela por essa possibilidade de aproximação, de detalhamento, uma constelação, uma galáxia. Então a gente vê um ponto luminoso, olha uma estrela. Que estrela, amigo? Ali tem um caminhão de estrelas. É uma coisa fenomenal. Tá, mas isso é físico. É físico. É o universo de natureza física. E a realidade espiritual? Ela não tem essa limitação que a realidade física tem e deslumbra tanto. Então, como é que a gente vai trabalhar com uma inteligência tão local como é a nossa, algo que é universal? Quando nós passarmos pelo capítulo 6 daquela cosmografia celeste que Galileu Galilei, em várias mensagens, apresenta, o título é Uranografia no original, mas a gente pode atualizar isso, né? Ele dá uma ideia do cosmos. Ele fala de coisas que, à época, o observatório não permitia chegar à conclusão, mas que hoje, seja o Hubble, seja o James Webb, vai descortinando cada vez mais. Cada vez mais. E ainda deixando evidente que a visão desses artefatos desenvolvidos pelo homem é uma visão particularizada dos ângulos para onde eles são dispostos. Não tem a condição de olhar nem para lá e nem para cá, mas é um ângulo. E esse ângulo vai descortinando cada vez mais riquezas. Então, olha, nós temos, evidentemente, uma limitação muito grande. E ainda estamos encarnados. A percepção da realidade espiritual é uma percepção que a gente precisa ter uma boa vida, no sentido de evolução, para chegar a compreender pessoalmente. Porque pode ser que o nosso coração, o nosso tesouro, fique vinculado ao nosso tesouro, e o nosso tesouro seja eminentemente material, não seja imaterial, não seja espiritual. Então, se o meu coração está aí, a minha morte do corpo vai representar o quê? Pode representar viver na obscuridade, sem a compreensão de absolutamente nada. E, evidentemente, como a reencarnação é uma necessidade, voltaremos a ocupar corpos conduzidos por alguém que se interessa por nós e tem já essa visão um pouco mais nítida, um pouco mais nítida. Né? Então, nós temos, segundo ele, que enfrentar esse choque de realidade, né? De que a ideia do que nos cerca é muito maior do que a nossa capacidade de percepção. E que não há motivo para que nós nos deslumbremos, né? Essa coisa,
Presta atenção, é necessário evoluir para compreender, não para deslumbrar-se, para compreender, entendermos aquilo que efetivamente é a grandiosidade da obra da inteligência suprema, da causa primária. Não é para ficar deslumbrado, é para crescer espiritualmente e conseguir entender. Agora, como é que a gente entende e compreende? Só evoluindo. Porque Deus, essa é a síntese que ele faz a gente, então, cair, porque o tópico é a visão de Deus. Para e choca a gente, diz assim, ó, presta atenção, não confunda essência com aparência. O que os espíritos evoluídos e Jesus evidencia com o seu ensinamento para nós, eles têm uma percepção, eles têm uma harmonia, uma percepção da harmonia, do amor que o Criador tem para com tudo o que criou. Mas que nós aqui, ainda estamos longe de conseguir compreender. Então, eu vou desencarnar e vou ver Deus. Olha, a gente vai torcer para desencarnar. Esse é o primeiro ponto que nós fazemos sempre muito desejo, que a pessoa efetivamente desencarne, que as questões da encarnação fiquem aqui. Elas não me acompanhem, porque se elas me acompanharem, eu não saio daqui. Então, eu continuo aqui, continuo andando aonde eu andava, vendo as coisas que eu via, e agora de uma maneira muito, mas muito complicada, porque eu já não tenho mais nenhum acesso físico, né, de tocá-las, de experimentá-las, de usufruí-las, não tenho mais. Eu vou ter uma perturbação muito grande. Agora, não desenvolvi no meu espírito a suficiente preparação, evolução, para compreender as coisas de natureza espiritual. E aí eu fico meio que no limbo. No limbo. Eu fico numa situação de completa desorientação. Desorientação. É muito interessante que nós reflitamos sobre tudo aquilo que pudemos, examinando esse capítulo a respeito de Deus, aproveitar. Eu espero com uma realidade, com um desejo assim enorme, né? Eu espero que a gente tenha podido, ao longo desses 3 encontros, efetivamente mudar a nossa conceituação, porque ele fez questão de vir decompondo ponto a ponto aquelas ideias que são presentes no sentido da teologia, presentes na realidade, particularmente daqueles que seguem, no decorrer das últimas reencarnações, uma teologia predominante no Ocidente, e que não se justificam, até no próprio ensino daquele que é o modelo e guia de todos nós, né? Porque não foi o que Jesus ensinou, não foi o que Jesus passou, mas foram criações dos espíritos que estamos aqui. Nós é que criamos essas maneiras de ver as coisas e queremos enquadrar tudo nessa maneira, nessa forma de ver. Como lá atrás, ao descrever a possível criação do mundo, imaginavam os que a fizeram que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando, na verdade, as águas depois foram separadas, ficaram retidas. Percebe? É uma confusão danada na narrativa, num sentido mesmo mitológico, de tentativa de compreensão. Tá, esquece, porque Jesus deu o corte e mostrou que a coisa é diferente. Nem é um Deus limitado, porque não fica vinculado a ninguém, mas cria tudo, por isso a palavra Pai, no sentido de permitir exatamente essa compreensão,
e, ao mesmo tempo, nos convida para sairmos da limitação. O reino está em vós. Quer dizer, é uma questão de trabalhar, não é um lugar, é algo que precisa ser, como ele explicou hoje, decantado, purificado, para que a gente, em se elevando espiritualmente, vá tendo a amplitude. Enquanto a gente ficar dentro da névoa, até pode ter uma ideia de que lá fora é claro, mas estou na névoa. Aonde está essa claridade? Eu a percebo difusa. O convite é: cresça, avance, evolua. Porque na medida em que você sobe a montanha, né, a linguagem é toda ela figurada para justamente representar o desafio que nós temos pela frente, que é um desafio de ser mais leves, né, perispiritualmente cada vez mais leves. E quem adquire leveza do ponto de vista espiritual é quem não tem apegos. Os apegos restringem, amarram. As amarras nos impedem de avançar. Eu acho que o capítulo fala por si, né? A divisão em três procurou atender aos três grandes blocos, na verdade, são quatro, mas associando os dois primeiros, que tentam desconstruir as limitações que os nossos espíritos vêm multissecularmente mantendo. E entendendo aquilo que os espíritos que já não mais se encontram encarnados, né, tiveram a chance de, estando fora da experiência encarnatória, nos trazer informações que já obtiveram, nos ajudar a tirar mesmo os pés dessas regiões que nós temos insistido tanto em trilhar e buscar crescer espiritualmente, vencendo o egoísmo, vencendo o orgulho e, como dizia Santo Agostinho no trecho do Evangelho de ontem, vencendo essa nossa persistência de incidir nos mesmos erros sempre. A gente volta e incide nos mesmos erros, aí demonstra que não está querendo efetivamente avançar. Quem quer avançar, luta contra si, para deixar de ser menos esclarecido a cada dia, mais generoso e, consequentemente, melhor preparado no mesmo período de tempo. É difícil? Sim, é difícil. As reencarnações são esse tempo que nos permite aqui, dispondo de todos esses relatos, essas instruções, conseguir voltar à realidade mais ampla com um pouco mais de percepção, para também lá aprender, avançar, porque é este o propósito. Somente aquele que se depura chegará a compreender, não no sentido de ver, no sentido de deslumbrar-se, né? Mas a sentir, a sintonizar-se com Deus, a ponto de poder dizer: eu e o Pai somos um. Presinto, sinto, capto, vibro na mesma sintonia em que ele vibra. Obrigado pela sua companhia. Espero você no retorno para o estudo do capítulo de número 3. Até lá.